João, capítulo 3, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E respondeu Nicodemo: Como pode um homem nascer de novo? Como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui fala acerca um dos principais do sacerdote do povo de Israel na época de Cristo, que foi ter com Jesus, principalmente à noite, porque para que não pudesse ser visto por alguém, outras pessoas da sociedade. O que ele foi ter com Jesus? Para indagar Jesus acerca das coisas que Jesus fazia na, num povo de Israel ali, né? Curava os enfermos, cego enxergava, coxa andava. Então esse sacerdote chamado Nicodemo tinha uma convicção que este homem chamado Jesus naquela época era um enviado de Deus pelas suas maravilhas que fazia e os sinais que seguia. Então ele foi tê-la com Jesus à noite para indagar acerca dos fatos que estavam ocorrendo em Israel. Ao mesmo tempo ele foi tentar ter uma explicação de que parte, de que forma, de que se tratava Jesus, enfim, para aquele momento da época. E o que aconteceu? E a primeira coisa que ele fez quando ele cumprimentou a Jesus, ele foi, ele falou, né? Chamou Jesus de mestre, reconhecendo que Jesus era um mestre do seu povo, né? Quando um homem de Israel tinha a incumbência de ensinar e ele era tratado como um professor, mestre ou um supremo maior entre os homens. Então ele falou aqui, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Então que ele viu ali que Jesus ensinava tudo que vinha da parte de Deus, porque ele conhecia a Escritura Sagrada. Ele sabia o que Deus tinha pondo no coração, no ensino do povo de Israel. Apesar que o povo de Israel já estava afastado, desviado da verdade, né? Trazendo as coisas para o seu bel prazer, assim como nós vemos a história do sacerdote, do sumo sacerdote, que ele julgou, quis a morte de Jesus e não aceitava o que Jesus pregava, porque Jesus é a luz e aquele sacerdote estava nas trevas, porque eles tiravam proveito naquilo que ele foi posto para eles fazer. Quer dizer, ele estava ali para ensinar o povo de Israel no templo e na sua conduta, né? Ele estava ali como líder espiritual da parte de Deus para o povo de Israel. Mas naquele momento, eles estão vivendo numa totalmente desobediência a Deus, fazendo tudo o contrário. E o que aconteceu? Porque eles perseguiam Jesus? Porque eles não queriam ouvir Jesus falar, pregar. Porque Jesus batia de frente com a realidade das coisas. O que Jesus falava, o que estava acontecendo na vida deles ali. Jesus cobrava de Israel uma visão ao céu. E eles não tinham, então não estava cego. Cego por ganância de tê-la, buscar recurso, dinheiro, poder, mas não trazia, não queria observar
o que a lei do céu ensinava. E aí Nicodemo, como era um homem mais chegado para as coisas de Deus, ele tinha mais uma convicção que estava errado, o que estava sendo alinhado ali pela corte sacerdotal. Então ele procurou se aproximar mais de Jesus para saber se trazer alguma coisa para uma visão melhor para ele. Só que quando Jesus chegou para ele e falou o que devia ser um homem para Deus, tinha que vaziar, nascer de novo, ele se ignorou, porque ele não conhecia mais o reino do céu, ele estava cego, ele estava com a cegueira, com as coisas deste mundo terrestre, que é o desejo para seu bel prazer. E o que aconteceu ali? Ele fez uma pergunta para Jesus, Jesus respondeu, né, foi respondendo, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. E aí ele diz assim, Jesus diz mais ainda, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Aí Jesus pergunta, não te maravilhe que de eu te dizer é necessário vos nascer de novo? E aí ele começou a explicar o que é um nascimento de novo, o que é como nascer para Cristo, nascer para Deus. E aí então eles procuraram trazer esse Nicodemo, por ser sacerdote, cuidava da lei de Deus, da Escritura Sagrada, e ficou perdido com aquela fala de Jesus, porque ele não estava mais alinhado com as coisas do céu. O que nós vemos hoje é isso, as pessoas não estão mais alinhadas com as coisas da Bíblia. Pega versículo bíblico daquilo que traga o que eles querem e aí esquece o principal, que é o contexto geral. E aí começa a fugir na realidade. Então aqui Nicodemo perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falar de coisa terrestre e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ele diz, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Isso quer dizer que era Cristo Jesus. Então houve esse empate entre Jesus e Nicodemo, porque Jesus estava confrontando com um homem. Jesus estava falando com Nicodemo como um homem e como Deus, com visão celestiais para um homem que tinha visão terrestre. E muitas vezes a gente vê isso no mundo de hoje, e muitas vezes nós não, por nós trazer as coisas com o nosso ego, a gente não conseguimos enxergar as coisas celestiais. A gente não busca nossa própria razão. O que acontece? Acontece que nós ficamos cegos, sem visão espiritual. Nós tudo que não formos fazer baseado na palavra de Deus, nós temos que colocar nossa mente no céu. Nós temos que colocar nossa visão na palavra de Deus e nossa mente e coração no céu, para a gente entender o que Deus quer falar no nosso coração. Aqui Jesus fala aqui no versículo 14, diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, e para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está esse empate entre a fala de Jesus aqui, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado. Isso é um contexto muito complexo, que cada um pensa de uma forma diferente. O mesmo que se a gente for buscar nossa visão, pelo nosso intelecto que nós temos como natureza humana na Terra, a gente fica sem entender, causa uma confusão na nossa mente. Jesus comparou com uma serpente no deserto. O que ele quis dizer? Que mistério foi esse?
Então isso confrontava contra mim, meu coração, eu não entendia assim, como a gente vai entender? E a gente tem a serpente como uma coisa má, como uma coisa maldita, e de repente Jesus foi comparado com uma serpente do deserto, levantada, assim diz uma serpente levantada. A serpente foi levantada no deserto, Jesus também será levantado. Aí criou essa confusão na minha mente. E eu busquei da parte do Senhor a resposta. Nós nunca teremos a resposta se não buscar de Deus a resposta. Eu disse, Senhor, me explique como é isso, quer dizer isso, porque até agora eu não vi ninguém explicar de uma forma correta. Falar nesse versículo é fácil. Agora, explicar a verdadeira fala de Jesus nesse contexto é muito complicado e complexa. Então, o que houve aqui? O que eu entendi, o que Deus quis passar para mim, ou para o povo que lê essa passagem, esse versículo, é que a serpente que foi levantada no deserto, nós sabemos o, o contexto geral, o porquê foi levantada a serpente no deserto. Antes aquela serpente fosse levantada por Moisés no deserto, mas houve uma situação é, muito complicada para aquele povo de Israel, porque o povo de Israel começou a murmurar, reclamar das coisas que estão vivendo, porque o homem é assim. Muitas vezes que a gente, quando nós aceitamos a Cristo, passamos a ser uma, 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 uma alma relacionada ao céu, quando nós entregamos a Cristo, começamos a ir para a igreja, viver em Cristo, muitas vezes a gente sente dificuldade de conduzir nossa vida aqui na terra, seja financeiramente, seja em qualquer situação. Então, ali quando o povo de Deus foi tirado do deserto por 40 anos, passou por várias situações difíceis. Faltou, no momento faltou água, teve momento que faltou comida, Deus tem que pronunciar uma forma de alimentar aquele povo. Mas muitas vezes foi por rebeldia que o homem fugia da direção de Deus e aí pagava preço. Aí Moisés tinha que se, se colocar na posição de Deus para trazer solução para aquele povo. E o que acontecia? Deus muitas vezes se irava com o povo de Israel, porque o povo de Israel, quando vivia no cativeiro do Egito, vivia em escravidão, sendo explorado sua mão de obra e sem ter resultado nenhum para si mesmo, o povo clamou pela misericórdia de Deus e quis uma resposta da parte do Senhor, que Deus tirasse ele do Egito, libertasse, trazesse ele para uma terra prometida, aonde Deus já tinha prometido ao vosso pai Abraão, né? Então, o que aconteceu naquele momento? O povo começou a reclamar, começou a sentir saudade da comida do Egito, né? Começou a falar da cebola, do coentro, das coisas que eles tinham, porque as coisas que eles tinham em casa era diferente do que eles iam ter no campo, no deserto. Deserto é deserto. Deserto, se você, como aquele povo de Israel saiu já para a terra prometida, eles não tinham uma forma de vida, eles estavam ali como nômade. Eles tinham que ficar andando um pouquinho, andar uma porção de terra, parava ali, penotar, ficava a noite ali, o dia andava, ficava um tempo ali, depois andava, conforme a nuvem ia guiando eles, eles iam se movendo, conforme a nuvem ia se movendo. E o que aconteceu? Aquele povo de Israel teve momentos que ele se sentiu fadigado pela situação anormal que eles viviam antes. Chegou ao ponto de ele reclamar, mesmo como escravo, seria melhor de que estar num deserto. Ele em algum momento ele se achava que ia perecer. Então, em vez de clamar o Deus que Moisés seguia, o Deus que eles clamaram, eles começavam a reclamar, a murmurar, e muitas vezes foi punido por essa situação. Então, até chegar ao ponto que ele reclamar e Deus permitir que muita serpente ficava em volta ali naquele povo, e muitas vidas ali foi dizimada pelas picadas da serpente. Muitas vidas foi morta. Israel sofreu com aquela enxurrada de serpente acabando, de cefando muitas vidas ali. Então chegou o momento que eles começaram
clamar e Deus começou de uma forma é, especial, com a sua, especial, com a sua misericórdia, e trouxe uma solução para aquele povo que não viesse sofrer mais pelaquela serpente que estava matando. Porque a punição foi porque eles procuraram o problema com Deus. E aí o que foi que Deus falou para Moisés? Moisés chegou a Deus, clamou a Deus e disse: Deus, Senhor, o povo está sendo consumido pela serpente. E aí o que fazer? Aí o que aconteceu? Deus trouxe a resposta para Moisés e disse: faça uma serpente igual a que estão picando esses povos, matando esse povo no deserto de bronze, e coloca sobre o arraiá, e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curada, e se a serpente picar não vai ter danos nenhum. Aí Moisés, com a sua obediência, né, a, a voz de Deus, ele foi lá e fez a serpente de bronze. E aí direcionou o povo de Israel para que fosse fazer esse ritual diante da serpente, para que eles pudessem ser curados dessa infestação de serpente, de cobra que parecia no deserto. Aí foi acabando, né, a matança do povo de Israel, e a serpente foi dizimada, foi acabada. Então o que aconteceu? Teve que fazer uma serpente de bronze para que o povo, através da serpente, olhasse e fosse curado. Assim, essa passagem que Deus diz aqui, que a palavra de Deus diz aqui em João, né, 3 e 14, diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus veio para ser levantado aqui na terra, porque o que foi que teve? Para que aquele que nele crê, aquele olhasse para Jesus e crê em Jesus, seria curado do pecado. Porque não tem uma coisa que mais mata a humanidade senão o pecado. Naquele momento a serpente estava matando muitas pessoas, mas de onde começou a serpente matar as pessoas? Por causa do pecado, rebeldia, murmuração, reclamação. Então o que houve aqui? Então aí chegou um ponto, 2000 anos atrás, o povo de Deus o povo da terra estava corrompido. E o povo de Deus também já estava corrompido. Nós sabemos aqui que foi o próprio povo de Israel, o judeu, que matou Jesus. Entendeu? Jesus foi julgado, foi levado para o tribunal da autoridade, foi levado para o César mandou para Pilato. Pilato não quis colocar a mão em Jesus, disse: tá aí, eu não tenho, é teu esse homem, é da nação judaica, resolva esses problemas. Então aí deu ao judeu, o sacerdote, para julgar, e julgaram a morte, e aí mataram Jesus. Jesus ressuscitou, mas por que houve aquela serpente que foi levantada no deserto ali de cobre? Matou alguém? Ninguém, porque era uma serpente que de cobre, não se movia, só foi ali, só olhou para ela e era curado. Jesus foi para o julgamento, foi preso, julgado, condenado e morto. Jesus não abriu a boca a falar nada, não quero passar por isso. Até onde ele estava orando, em Getsemane, antes de ser preso, ele orou a Deus, orou ao Pai para que tirasse dele aquele sofrimento. Mas ele disse, todavia, que faça a vontade daquele que me enviou para essa missão, que era Deus. Então, mas a partir do momento que Jesus foi levado ao julgamento e morto, Jesus foi mudo. Chegar ao ponto de Pilatos dizer: se fala uma coisa, se defenda. Está a gente acusando disso, aqui, aquilo, nós sabemos que essa acusação não é inválida, mas fala, se manifesta. Jesus não abriu a sua boca, porque ele tinha como propósito da parte de Deus que ele viesse ser, através dele, a humanidade ser curada do pecado.
Então não precisa, ele não, se ele abrisse a boca, não ia valer o testemunho dele de ir para a cruz do Calvário, morto, ser morto, sem pecado nenhum, mas carregando todos os pecados do mundo com ele. Eu sempre costumo dizer, o maior condenado que existiu na face da terra para ser condenado foi Jesus. Que Jesus pegou a condenação de toda a humanidade da terra. Até que já estava morto há muito tempo, ele pegou que ele foi, quando ele foi à sepultura, à mansão dos mortos, e foi lá pregar e resgatar a vida que estava lá dentro, precisava ser resgatada. Olha o poder de Deus na vida de Jesus. Então, eu quero deixar bem claro isso aí. É que Jesus fala aqui, para que todo aquele que nele crê, que tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não enviou, não mandou, não, deu de mão beijada assim, tá aqui, ó, meu filho, unigênito, para tirar o pecado do mundo, sabendo que o Satanás, o diabo, ele estava furioso, não queria que fizesse isso. Então ele usou de todas as formas para que Jesus não fosse para a cruz. Antes que Jesus chegar a receber o ministério dele de fazer a missão dele, o diabo lançou sobre Jesus no deserto todo o reino da terra para que Jesus se curvasse para ele. Mas Jesus veio da parte de Deus, Jesus era Deus e Jesus tinha a missão de Deus para fazer as coisas para que venha acontecer. Então, e aqui diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Que nome é esse? Jesus. A vacina do pecado se chama Jesus. Seja de obra ou seja na palavra. Jesus é um remédio para todas as coisas negativas no mundo, todo o pecado. Diz assim, a condenação é esta, a luz veio ao mundo e o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras dele eram má. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim dele que se veja claramente as suas obras são feitas em Deus. E muitas pessoas fazem a obra, muitas pessoas fazem a caridade, muitas pessoas têm a bondade, porque isso vem de Deus. Tem pessoa que a gente sabe que não está no segmento ainda certo, correto, mas está fazendo as coisas conforme a palavra de Deus manda. Ajudando os pobres, fazendo a bondade para os próximos, amando o próximo. Isso só quem faz, quem é da luz. Então está aqui essa passagem que fala, assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente, Jesus também foi levantado para quem olhasse para Jesus, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja curado e salvo pelo sangue de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que essa palavra seja que venha nos revivar mais sobre a missão de Jesus na terra e qual é a nossa missão, nossa força está em Cristo Jesus. Se nós temos um problema, seja ele qual for, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e espera nele que eu tenho certeza que ele vai fazer aquilo que nós precisamos que ser feita. Amém? Que Deus e Cristo abençoe, que essa palavra venha trazer ânimo às nossas vidas. Em nome de Jesus.